Sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. E sextou, meu caro Vanderlei Correia, já direto de São Paulo, o qual te dou um bom dia, boa noite, boa tarde e uma boa madrugada. Quente aí em São Paulo, Vanderlei? Rapaz, está parecendo falar igual o Porto Velho. Mas, rapaz, tá quente, viu, rapaz? Tá quente, quente mesmo. Mano, tá quente, mano? Mano, tá quente. Está perto de 40 graus aqui hoje, 38 graus, tá negócio pegando aqui em São Paulo também, viu? Mas tudo bem. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os internautas aí que acompanham o rondonialvivo.com, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Luiz, semana importante, né, de Libertadores da América, sorteio de Copa do Brasil, sorteio de Champions League, teve técnico, time perdendo técnico aí já, caindo para cima, né? O Paulo Autuori do Botafogo caindo para cima, não é mais técnico, vai ser coordenador técnico agora do Botafogo. Mudou de função. Mudou de função. Na verdade, ele tem um projeto de transformar o Botafogo em clube empresa, né? Eu tava ouvindo, né? Ficar por causa disso. Nós estamos gravando esse programa aqui justamente no final da quinta-feira, e eu estava ouvindo agora há pouco também que o técnico da Ferroviária, se eu não me engano, o Dado Cavalcante, invicto, o time está invicto, ele saiu. Será que não tem uma chance do Botafogo, rapaz? O Dado já passou? Ele já fechou com Bruno Lazzaroni. Filho do Sebastião Lazzaroni, ele já tá certo já com o Botafogo, é o novo técnico agora do Fogão. Certo, então, como o Vanderlei falou, Copa do Brasil, daqui a pouco vamos saber com que o Fortaleza vai enfrentar, o Ceará também. Ontem teve Ceará e Fortaleza lá no Castelão. E nós tivemos também, meu caro Vanderlei Correia, os jogos da Série D, tá certo? Daqui a pouco eu passo os resultados, já posso passar os resultados. Hoje nós temos duas chamadinhas aí também com relação, até dois gestos, né, que nós vamos fazer aqui no nosso esporte.com. E eu tenho plena convicção de que o nosso grande Paulo Andreoli também não vai ficar com raiva do que nós vamos falar aqui. Eu posso falar logo dessas duas? Já manda bala. Uma é o seguinte, é com relação a uma live solidária. Essa live solidária, onde os meninos aqui do outro lado ali do Rio Madeira, que você conhece bem, quem vai para o Humaitá, agora tem uma ponte muito bonita, e do outro lado tem uma comunidade chamada Comunidade São Francisco. E lá o nosso amigo André Ramos, o DJ Railan, e agora também uma DJ, né? A Josi Santos, eles vão promover, vão fazer uma live solidária no dia 4, portanto, no próximo domingo, dia de São Francisco das Chagas, eles vão promover essa live solidária, tá certo? E tem aí no Facebook, tem como é que você pode participar, e a gente está deixando isso aí também gravado, que sempre nós fazemos isso no nosso esporte.com, tá certo? Então, uma live solidária do dia de São Francisco das Chagas, do outro lado ali do Rio Madeira, depois da ponte, que vai para o Humaitá, e aí você entra em contato aí com o pessoal do Railan Souza e a Josi Santos, e também um amigo André Ramos. A outra situação, meu caro Vanderlei, é com relação a uma solicitação que nós estamos fazendo aqui em relação ao nosso esporte.com. É um rapaz, ele é cantor da noite, o nome dele é Rony Amaral, e canta aqui em Porto Velho. Só que nessa pandemia, o que ele fez? Ele foi para Colorado do Oeste, onde residem os pais dele, tá certo? É o Rony Amaral, o nome dele. Então, o que acontece? Quando chegou lá, esse rapaz fez fazer um pique, ele também presta trabalho de carpinteiro, essa coisa toda. E, rapaz, não tem o que aconteceu? Ele foi pregar um prego, até uma concordância, ele foi pregar um prego. Bateu um prego, não? Isso, bateu o prego, esse prego, Vanderlei, voltou aqui no olho direito do Rony. Rapaz, não chegou a perfurar o olho, mas fez uma lesão séria em uma das partes, né, que são camadas, né? E de maneira que o Rony precisa fazer uma operação o mais rápido possível, uma cirurgia,
para que volte a enxergar com maior nitidez, tá certo? É o Rony Amaral, ele está em Colorado Oeste, na casa da mãe dele, e eu vou deixar aqui o telefone, tá certo? Não é fake, eu tenho até a foto, mas vamos deixar só o telefone, 69, de Porto Velho, de Rondônia, 99327-0226, que não é rádio, mas você volta um pouquinho aí no vídeo, né? E você anota direitinho, fala direto com ele. Rony Amaral, tá certo? É o nome dele. Tá na descrição do vídeo aí também. Vai deixar na descrição. Você vai deixar também, né? O telefone, né? Beleza. Então, Rony Amaral, lá em Colorado Oeste. Rony, força aí, vai dar tudo certo. Vamos conseguir esses... Eu posso falar valores, né? Em torno de R$6 mil. Vamos conseguir esse valor para você fazer essa cirurgia, meu amigo, porque trabalha, né, problema com os olhos. Aliás, qualquer órgão da gente. E o Rony, que é cantor, e se Deus quiser, vai sair, vai ficar bom com essa cirurgia, conseguindo essa grana. Agora, para o futebol, Vanderlei, e aí vai se preparando aí para a Copa do Brasil, essas coisas todas, nós tivemos nesta quarta-feira os times de Rondônia na Série D. O Independente jogou contra o Ji-Paraná foi até Tucuruí, lá no Pará, e ganhou bem, ganhou 2-1, poderia até ter feito mais gols, ganhou de 2-1 da equipe do Independente, nessa quarta-feira, portanto, 2-1 para a equipe do Ji-Paraná, e o Galvez ganhou da equipe do Vilenense. Galvez ganhou em casa, Galvez é do Acre, viu? Do Acre, o Imperador Galvez, é o atual campeão acreano, ganhou da equipe do Vilenense por 2-1. O Bragantino, lá do Pará, ganhou da equipe do Fast Clube por 3-1. Esse Bragantino é danado, o Vanderlei. E o Rio Branco joga, portanto, nós estamos aqui no final da tarde, joga a noitinha contra a equipe do Atlético, olha o clássico, Rio Branco do Acre contra o Atlético do Acre, tá certo? Então, é o clássico lá na Arena da Floresta, né? Lá em Rio Branco, no Acre. A classificação, meu caro Vanderlei, aqui bem rapidinho, ainda com relação a esses jogos de quarta-feira, a equipe do Bragantino continua na primeira colocação, não era o fácil, né? Passou para a primeira colocação com 7 pontos. O Galvez estava lá embaixo, o Galvez, ele começou o campeonato cavando de 5. Ele está na segunda colocação com 6, o Fast Clube o terceiro com 4, e o Rio Branco é o quarto com 4 pontos. O Ji-Paraná chegou a 4 pontos, mas já tem 3 jogos, tá certo? Então, Rio Branco, com esse jogo de hoje, completa essa terceira rodada. O Vilenense caiu para a 6ª colocação com 3 pontos, o Atlético do Acre é o 7º com 2 pontos, o Independente está na lanterninha com somente... Aliás, não tem nenhum ponto. Quarta rodada bem rápido. Foi não, Deixa eu te fazer uma pergunta. O Ji-Paraná, se eu não me engano, empatou e venceu fora de casa, é isso? E perdeu em casa? Empatou em casa contra o Atlético. 2-2. Aí perdeu para o Vilenense em Vilhena, no Portal, e ganhou fora de casa. Perdeu, né? Foi Vilhena, isso. Entendi, tá. Chegou a 4 pontos. Ele empatou e ganhou uma fora de casa e perdeu em Vilhena. Isso. Perdeu fora de casa, né? Sim, tá bem o Ji-Paraná, hein? Isso. Ji-Paraná volta a jogar domingo, dia 4, dia de São Francisco, contra a equipe do Bragantino. Jogão de bola lá no Biancão, meu caro Vanderlei Correia. A equipe Bragantino é o líder. O líder, atual líder, e tem uma base muito forte lá, inclusive com o grande centroavante Canga, que foi formado na equipe do Fortaleza. Olha o apelido do cara. Bom de bola, hein? A equipe do Vilenense joga em casa também no domingo contra o Atlético do Acre. Isso é a 4ª rodada, tá certo? E o Galvez joga contra o Rio Branco, outro clássico lá no Rio Branco, lá no Acre. E o Fast joga contra o Independente em casa, em Manaus, também no domingo, fechando a 4ª rodada, meu caro Vanderlei. Eu queria só chamar a atenção com relação às nossas duas equipes, é o seguinte, é com relação a cartões amarelos e cartões vermelhos, Vanderlei. Tudo isso influencia na classificação final para a segunda fase, para a outra fase, tá certo? Eu estou vendo aqui, pela classificação, o Ji-Paraná já tem 11 cartões amarelos e 3 vermelhos. O Vilenense
tem 13 cartões amarelos e 3 vermelhos. Portanto, as duas equipes das 8 são as duas equipes mais, vamos dizer assim, indisciplinadas. O Independente tem 11 amarelos e 4 vermelhos, seria o time mais indisciplinado do campeonato. Por isso que está lá na última colocação, meu caro Vanderlei Correia. Ô, Luiz, essa questão de time indisciplinado, isso tem duas coisas, né? Uma é o estilo de jogo e, às vezes, preparação física, né? O time, quando ele não está bem fisicamente, o que acontece? O jogador chega atrasado, na maioria das vezes, e acaba cometendo faltas. Tem um problema também da idade, né? Então, é preparação física, Aí você pega uns times aí que estão melhor fisicamente, talvez já estejam rodando. Campeonato Paraense, por exemplo, é um campeonato que é bem longo, né? E ele começa no início do ano, começa num ano, termina no outro, é um negócio assim, né? Bem comprido mesmo. Terminou recentemente, né? Então, você vê os caras estão na flor da pele. O Amazonense nem tanto, mas você disse que o Faixa deu uma investida, então talvez tenha trazido jogadores de fora e tal. Mas a gente vive um ano de pandemia, né? Que ficaram aí 4 meses parados e tudo, mas mesmo assim, eu tô achando que teve time aí que andou treinando aí nesse interior aí, porque isso é uma forma de analisar, né? Agora, existem outras possibilidades também. Se não teve briga, não teve essas coisas e tal, então jogos com muita chuva, às vezes jogos com campo molhado, proporciona mais cartão amarelo, porque os jogadores perdem um pouco o controle e acaba fazendo mais, né? Mas eu acho que essa parte física acho que é a que pesa mais. Talvez o time não esteja tão bem fisicamente, não esteja tão no ritmo, né? Quanto as demais aí, por isso que estão aí sofrendo com mais cartões amarelos, né? E quando tem a deficiência técnica também, né? Também. Aí agora, só segura na bota. Eu cheguei a comentar na segunda-feira com relação ao jogo de sábado, né? O jogo de sábado entre Vilenense e Ji-Paraná. Eu até cheguei a falar aqui, né, nesse mesmo esporte.com. É o seguinte, é com relação justamente à súmula. O jogo em si, o ato, eu não vi o ato titubeante, eu não vi o ato da vez para que acontecesse tanta coisa. Olha, o jogador do Ji-Paraná foi expulso, mas o que ele falou com relação a justamente assistente, a Márcia, tá certo? Então, é uma pena, tá certo? O que ele falou, ele vai pegar vai para o PJD, vai tomar uma suspensão aí, pronto. Só se prejudica os companheiros, na verdade, né? Claro, e outra coisa é artigo ali para que ele pegue de 4 a 12 jogos. Acabou o campeonato por aí. O outro foi o preparador físico da equipe do Vilenense, tá certo? Agora eu fiquei invocado porque só partiram para cima da Márcia, coitada da Márcia. Mas foi feia a coisa, sabe? As palavras, né? A parte que foi relatada na súmula, eu só trouxe para o blog o que estava lá na súmula. Tá certo? Isso é uma das coisas que eu mais dava risada quando eu acompanhava e transmitia as sessões da TJD lá na federação. Quando chegava o relatório do árbitro, que o auditor começava a ler, o relator, né? Ele começava a ler, eu ria demais, cara. Era cada palavra. E agora, hoje em dia, Wander, está até mais fácil, sei lá, de relatar, porque é o seguinte, é código, sabe? O cara diz assim, apliquei o cartão amarelo, código 475 do manual, né, deles, mas aí tem o relatóriozinho lá embaixo, observações do ar. Manuscrito ali, não? Isso. Aí ela coloca carrega na que o cara falou. Aí o massagista já disse, eu não falei isso, os caras falam o que querem, a arbitragem. Não, pode ser chamado lá para... Ali é como se fosse um policial com um cidadão, né? A voz do policial sempre vai sobressair, não adianta. Se você falou alguma groselha, não tem conversa, filha. Né? A autoridade maior ali é o árbitro, trio de arbitragem e tal, né? E o árbitro, porque ele que vai assinar a súmula, né? Isso, responsável direto. Tá certo? Ô, meu caro Vanderlei, assim, ontem, melhor, quarta-feira, o Maicon trabalhou fora do Mato Grosso, que é árbitro daqui. O menino também, o Jonathan, que apitou o jogo Vilenense de Paraná, que é também... Ou seja, todo mundo se saiu bem, graças a Deus. E agora, quase todo mundo também ligado, escalado para esse domingo,
do quadro de arbitragem, tá certo? Então, boa sorte aí para eles. Outra situação que eu queria falar aqui ainda é com relação à equipe do AFA, né? Eu não esqueço do AFA, né? Os caras que esquecem de mim, viu, pessoal do AFA? Mas não tem jogo esse final de semana. Lá é de 15 em 15 dias o jogo dos velhinhos. Mas estão formando um timaço lá para disputar um campeonato lá na Vila Manuel Santos. Quero mandar um abraço aí para o Pauzinho, para o Carlinho Litrão, Capitão Fernandes, João Luiz, todo esse pessoal, Manu, que é o treinador, auxiliar técnico, e o Luiz, que só não quero que vá substituir o grande mito Rogério Ceni. Poderei agora com você, meu cara. Então, quero ouvir aí com relação à Copa do Brasil. Vamos, tá, mas antes eu vou falar de Libertadores, porque o São Paulo deu adeus à Libertadores da América ontem ao perder para o River Plate pelo placar de 2-1. Mas o que perdeu chances de gol, o nosso São Paulo, do meu amigo aí, Luiz Alexandre, e da Embaixada São Paulina aí em Rondônia, o que perdeu de gol do São Paulo foi fora de série, viu? São Paulo, no primeiro tempo, o River fez um jogo muito tranquilo, fez 2-1, poderia ter feito mais até, mas assim, conseguiu depois mais administrando a partida, mas o São Paulo usou e abusou de perder gols. Aquele Pablo, aquele cara não tem condições de jogar no São Paulo, muito fraco, não dá. Bom, é por isso que o São Paulo vem, e pagou caro, hein? O São Paulo pagou caro pelo Pablo. Pablo, Pato, esses caras aí não viraram, o São Paulo perdeu 2-1. O tocador de atabaque lá, o Daniel Alves, jogou e não fez nada, só tomou um cartão amarelo. Né? Largou o time na mão na semana passada, foi tocar tabaco, fazer festinha, não sei o que e tal. E com problema no braço. Virou meme na internet, todo mundo tirando sarro. Ai, meu Deus do céu, mas é engraçado. Bom, o Flamengo devolveu a goleada que sofreu pelo Del Valle, né, de 4-0. Lá ele perdeu de 5. O Caracas perdeu para o Independiente de Medellín por 2-0. O Nacional do Uruguai perdeu para o Racing da Argentina por 2-1. O Palmeiras goleou o Bolívar por 5-0. Né? Tivemos aí também o Aliança Lima de Peru empatou com o Estudiantes La Plata por 2-2. O Flamengo, conforme eu falei, ganhou de 4-0 do Independiente del Valle. O Júnior Barranquilla perdeu para o Barcelona. Olha o Barcelona, que não tinha vencido ninguém, venceu o Júnior Barranquilla por 2-0. E o River, conforme eu falei, venceu a equipe do São Paulo por 2-1. Hoje tem mais brasileiros em campo, hein? Tem o Santos hoje, que joga pela Libertadores também. O Santos vai enfrentar a equipe do Olímpia. É a 4ª vez. Sabia que o Santos enfrentou essa equipe 4 vezes na história? E foram 3 empates, 3 vezes, né? Hoje vai ser a 4ª vez. Nessa quinta vai ser a 4ª vez. 3 vezes, 3 empates. Empate com o Paraguai? Isso, o Olímpia do Paraguai. Empate Pelé. com o Pelé em campo em 1960 alguma coisa. Depois um outro empate em 1970 e alguma coisa. Esse agora da semana retrasada, que empatou 0-0 na Vila Belmiro, e vai jogar de novo. Vantagem, que se continuar empatando, se o Santos empatar hoje, o Santos já volta classificado no Paraguai, né? Lembrando que o Santos ainda tem mais um jogo na Vila Belmiro, ainda que é contra o Defensa e Justiça, pela Libertadores da América. Hoje tem um míssil, pô. Oi? Hoje tem um míssil, né? Como é o Mini-míssil aleatório. Folclórico, né? Mas ele tá jogando bem, viu? Tá jogando eu sou fã do Marinho. O Tigre vai enfrentar o Guarani do Paraguai e tem Delfim e Defensa e Justiça também. São as 3 partidas aí que restam da Libertadores da América. Dos brasileiros, apenas o São Paulo não se classificou para a próxima fase. E o Internacional ainda tem chance de classificar ainda, o Grêmio já está classificado, o Santos precisa de um empate em 2 partidas, se não conseguir também, pelo amor de Deus, né? E pode parar, né? O Flamengo já está classificado, o Palmeiras também, o Grêmio, o Atlético e o Paranaense também já estão classificados. Só o São Paulo mesmo que fez esse papelão. 33 anos, né? Que o São Paulo não se desclassificava nessa fase, né, Wanda? Foi em 87, mas assim, o que acontece, né? O São Paulo teve Libertadores que o São Paulo já entrava na segunda fase já. Certo. Tinha competições lá na década de 90 que o São Paulo, por ter vencido, não sei o que, já entrava na fase de oitavas de final, ele não participava da primeira fase. Tinha esse bônus. O time que ganhava a Libertadores no ano anterior já entrava nas oitavas de final. Isso aconteceu com o São Paulo 2 vezes, se eu não me engano. Né? Mas
Cruzou com o River alguma vez só, uma, duas, três vezes. Com essa palavra entrando nessa fase, eu te pergunto agora, Copa do Brasil, Fortaleza entra agora nessa fase de oitava de final, e o Cuiabá, né, me parece, Cuiabá, e aí também será o sorteio nessa quinta-feira. Você tem fácil aí? Tem Oi? fácil aí? Tem, sim, vamos lá. O sorteio foi feito nesta manhã na sede da CBF, então vamos lá. Os primeiros jogos, né? Oitavas de final, 16 clubes, e tem o jogo de ida, agora é jogo de ida e volta com gol qualificado, aquela coisa toda, né? Então vamos lá. O Santos vai enfrentar o seu Ceará. O primeiro jogo na Vila Belmiro, o jogo da volta lá, talvez no Presidente Vargas, né? Talvez deve ser esse jogo. Não, vai ser não. Porque não tem torcida, né? Tá certo. Tem torcida, para que jogar no campo daquilo lá, né? Abre uma despesa danada, né? Tem isso mesmo. Tem um clássico gaúcho, Grêmio e Juventude, que decidem em Caxias do Sul. O primeiro jogo é na Arena do Grêmio, o segundo é lá em Caxias. O Botafogo do João Dalma da Silveira vai enfrentar o Cuiabá, e a vaga vai ser decidida em Cuiabá. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro, deve ser no Caio Martins ou lá no Engenhão, e o jogo da volta lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. O seu Fortaleza vai enfrentar o eliminado da Libertadores São Paulo, e a decisão vai ser em São Paulo. A decisão no primeiro jogo é em Fortaleza, o segundo jogo aqui em São Paulo. Rogério. Pois é, o Rogério não tem muita sorte quando ele jogou contra Fortaleza contra São Paulo, né? Ele já perdeu. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo. Olha aí, esse jogo foi a decisão do campeonato. O Atlético que esteve na final da Copa do Brasil do ano passado. Isso. Eliminou o Flamengo na semifinal, verdade. Isso. E a decisão vai ser no Rio. Beleza. No Rio de Janeiro, então, tá? Jogo de ida em Curitiba. Fechou? 16? Não. Ainda tem Atlético Goianiense Internacional. A decisão vai ser no Rio Grande do Sul. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Mais uma decisão clássico regional aqui. Palmeiras decide em casa. E o Corinthians, que vai enfrentar o América de Minas. O Coelho, a decisão vai ser em Minas Gerais. Tá? E, portanto, jogos da Copa do Brasil definidos aí as oitavas de final da Copa do Brasil, Luiz. Isso, nós estamos aqui no nosso esporte.com desta sexta-feira. E o Vanderlei traz também a parte da Série A do Brasileirão, rodada desse final de semana. Está fácil aí para você? Vanderlei. Você viu como é que eu coloquei agora? @LC. Eu vi, tá certo. Pereira 8. É o velho Instagram. Pois eu tô ficando um cara informático. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, final de semana, hein? Final de semana tem jogos aí também importantíssimos na rodada. É a 13ª rodada. Faltam aí 6 rodadas, 7, né? Com essa de agora, para terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Grenal. Tem Grenal nesse final de semana, no sábado, às 17 horas, horário de Brasília, hein? Olha que jogão. Palmeiras e Ceará se enfrentam também no sábado, às 19 horas, horário de Brasília. Red Bull, Bragantino e Corinthians também no sábado, lá em Bragança Paulista. Esse jogo, Luiz, vai ser às 21 horas, tá? No domingo nós temos aí 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Imagina o calor que vai estar no Rio de Janeiro, domingo às 11 da manhã, para o clássico vovô, hein? Clássico mais antigo do futebol carioca. Fusão. Botafogo e Fluminense. Deve ser no Engenhão esse jogo. À tarde, às 16 horas, não menos quente, o Flamengo vai receber o Atlético Paranaense. Olha aí, o confronto dos dois aí também no Brasileiro. Vão se enfrentar na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Uma sequência de jogos aí. Às 16 horas tem Coritiba e São Paulo em Curitiba. O Fernando Diniz que permanece como técnico, hein? Mas se tomar uma entubada do Curitiba lá, não sei não se volta como técnico do São Paulo, viu? O Bahia, que venceu essa semana, venceu o Botafogo, vai enfrentar o Sport Recife, esse jogo às 18h15. O seu Fortaleza enfrenta o Atlético de Goiânia às 18h15 também, lá em Fortaleza. Perigosinho esse Atlético. Goiás e Santos às 18h15, lá em Goiânia. E o líder da competição, Atlético Mineiro, vai enfrentar o Vasco da Gama,
às 20h30 no domingo. Vamos à classificação rapidinho aqui? Vamos. Atlético Mineiro é o líder com 24 pontos, o Internacional vem em segundo lugar com 21, e o São Paulo é o terceiro com 19. Ou seja, se o Atlético perder esse final de semana, no máximo que pode acontecer é ser alcançado, ele não pode ser ultrapassado. São Paulo é o terceiro com 19, Palmeiras é o quarto com 19. Em quinto vem o Vasco com 18, Flamengo também com 18. Fluminense, Sport e Santos estão entre sétimo e nono aí, com 17 pontos. Em décimo é o Fortaleza com 16, em 11º o Atlético Paranaense com 14, Ceará, Atlético Goianiense e também tem 14 pontos. Em 14º está o Corinthians com 13, juntamente com o Grêmio, que é o 15º, no critério de desempates. O Bahia é o 16º com 12 pontos. E aí os 4 últimos aí. Coritiba com 11 pontos é o 17º. Bragantino, Red Bull Bragantino com 11 também é o 18º. O 19º é o Botafogo com 11 e o Goiás é o Lanterna com 9 pontos. Você vê que esse campeonato ninguém disparou ainda, né? É verdade. Passado, pelo menos é o primeiro turno ainda, tá? Vamos aguardar terminar o primeiro turno. Mas assim, até lá embaixo, você vê que, ó, ninguém tá... Ano passado... O Internacional até que deu um sinal de que mas era notório, porque o Internacional ia disputar as outras competições, o elenco do Inter também não é tão grande assim. Mas é o seguinte, ano passado, se você pegar a 13ª rodada, o CSA já estava lá embaixo, cara. Uma diferença longa. Você vê, o Goiás, ele tem 9 pontos, que é o Lanterna. Se o Goiás vencer uma, ele sai da zona de rebaixamento. É verdade. Ele sai da zona de rebaixamento, ele vai para 12 pontos. O Bahia, o 16º, tem 12 pontos, né? Então, o 19º, 18º e 17º tem 11 pontos. Tá todo mundo embolado ali. E pode colocar, até o Ceará pode cair para a zona de rebaixamento na próxima, dependendo do que acontecer. Agora tem uma coisa, Vanderlei, eu acho que foi você que falou, eu acho que foi você. Eu penso que é melhor, claro que perder nunca é bom, mas empatar não é bom também nem. É vencer e vencer, né? Você tem que jogar para vencer. O time do Atlético Mineiro, quer ver só? Já que você tocou no assunto, vamos falar aqui. Você sabe a única equipe que não empatou nenhuma partida até o momento? Atlético. No Atlético Mineiro. Pois é. Não empatou com ninguém. Veja onde é que ele está. 8 vitórias e 3 derrotas. Pronto. Primeira colocação. 24 pontos. Olha só, o Internacional tem 3 empates, São Paulo tem 4 empates, o Palmeiras tem 7 empates. Pois é. 7 empates. O Palmeiras é a equipe que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e o Grêmio. Não, tem o Botafogo também, com 8 empates. O Botafogo é a equipe que mais empatou. Então, ou seja, 8 empates. Se o Botafogo tivesse vencido pelo menos desses 8 empates aqui, 3 partidas, seriam 6 pontos. Ele teria 17 pontos hoje. Estaria ali, ó, entre os nono e sétimo ali, ó, entre os 10 primeiros aqui. Então, ou seja, o campeonato não tem que empatar. Ou você vai para cima e tenta ganhar, ou você perde. As duas não, porque empate você fica patinando, cara. Você fica ali e não vai para lugar nenhum. Essa é a grande vantagem, né? Aliás, situação de empate. Situação de empate que também vale para o futebol cearense. Ontem o Fortaleza ganhou da equipe do Ceará, primeiro jogo da final, e agora o Ceará não tem outro jeito. Ou ganha ou não ganha. E outra coisa, ganhar com a diferença de 2 gols para ser campeão. Tá certo? Esse é o campeonato cearense, né? Cearense, final. Ontem foi a primeira partida da final, o Fortaleza ganhou de 2-1, e com isso reverteu, passou para ele toda a situação de benefício com relação à grande final, que ele já vinha com um ponto, porque teve a melhor classificação. Vanderlei, 29 minutos, hoje um pouquinho mais curto, mas muito bom no Sport.com. Quero só te dizer o seguinte, o Vascão também, de Naldo Dias, o Botafogo, né, o Vasco de Naldo Dias, o Botafogo de Zuíla Holanda, que é a nossa internauta mais ligadinha aqui no esporte. Francisco Santana, botafoguense também, Pinheiro de Lima, Bernardino, João Dalmo da Silveira, tem tantos Raul Gil, botafoguense, tem o Vascão aí do Naldo Dias, do seu Cavalcante, ali da UGV, ali da Getúlio Vargas, ali no quilômetro 1, o seu Dadá também, do churrasquinho ali, do espetinho, meu, os vascaínos aí não perdem tempo não,
Né? E o Flamengo do nosso amigo Serrão, né? O Fera, lembra do Fera? Fera também. Esse dia apareceu no Facebook. Ô, Luiz, você tem que conseguir 2 entrevistas aí, uma com o Francisco Santana e uma com o Loló. A gente bateu um papo com esses caras. Vou até postar uma foto que eu tenho aqui com o Loló, tá certo? Depois você vai ver no Facebook, tá bom? Eu peguei hoje. Então, ainda peguei minhas coisas e tal, trazendo lá da casa a antiga para a casa nova, né? E com isso, estou aqui com uma nova vida e também novo estúdio, também novo formato e nova iluminação. Estamos chegando lá. Vanderlei, só para finalizar, Paulo Autuori, então, volta para a supervisão, saiu de técnico do Botafogo, e o Dado Cavalcante, você tem notícia não, né? Eu soube que ele tinha caído com o time invicto da Ferroviária. Ferroviária está na B, né? É Série B, né? Série B a gente acompanha mais aí os times nossos aí. Okay. Mas enfim. Beleza? Bom final de semana para você. Domingo a gente se fala. Segunda-feira tem mais esportes.com. Forte abraço, bom final de semana, Luiz. Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus